Vasco próximo de fechar com empresa para intermediar a venda da SAF. Caminho livre para Fernando Diniz. Arbitragem definida para o jogo contra o Operário. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Para estar em todos os lugares, não pode ser qualquer um, tem que ser alfa. BTB agora é alfa, sempre um lance à frente. Lá você encontra as melhores odds do mercado. Faça sua aposta com responsabilidade. Primeiro link no comentário fixado, seja alfa você também. A galera costuma perguntar o que significa BTB Esportes. É a expressão box to box, né? Em todos os pontos, em todos os lugares do campo. Por isso, BTB sempre nas notícias, sempre nas informações, é no aeroporto, é no dia a dia, na barreira do Vasco, ali junto ao torcedor, então em todos os lugares, beleza? Explicado aqui, sempre que alguém perguntar nos comentários, a gente vai estar trazendo aqui essa informação, tá bom? Bom, falar agora sobre a movimentação para esse dia de hoje, a logística do Vasco, a preparação para o jogo contra o Operário. O Vasco hoje tem o treinamento ainda no CT Moacir Barbosa, né? Durante a gravação desse vídeo deve estar acontecendo o treinamento e o Vasco se prepara logo na parte da tarde, entre 2 horas, 3 horas, para poder embarcar rumo a Curitiba. O Vasco também treina no CT do Curitiba e se prepara para esse jogo contra o Operário na quinta-feira. Falando nisso, temos a arbitragem definida de Anderson Daronco. Anderson Daronco, então, é o responsável pela arbitragem, jogo que vai acontecer no estádio Germando Grugge no dia 1º de maio. Né? Se tratando de Anderson Daronco, é conhecido pelo torcedor, ele apitou o último jogo entre Bahia e São Paulo, aliás, entre São Paulo e Ceará, corrigindo, né? E é um jogo, a gente sabe, picotado. Inicialmente teve um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo que ele deixou fluir o jogo, né? À toa que o jogo foi muito intenso. O primeiro tempo teve ali 2 gols e o segundo tempo, né, o Anderson Daronco dá aquela cansada, começa a picotar a partida, começa a conversar muito com o jogador. Então eu acho que já tem que ir preparado, já entende, já sabe como é que é o estilo de arbitragem do Daronco, que já está definido para esse jogo contra o Operário, valendo a terceira fase, né? O primeiro jogo é o jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mudando aqui de assunto, falar sobre Vasco próximo de fechar um negócio com empresa para intermediar a venda da SAF. O GE, através do jornalista Rafael Zarco, trouxe essa informação sobre a G5 Partners. É uma empresa que se assemelha à KPMG, que foi a responsável por intermediar a venda do Vasco para a 777 na ocasião. E na informação, até na matéria, o papel da G5, né, que tem essa semelhança com a KPMG, que foi a responsável, que inclusive teve ali uma comissão de 3% na transação da época. De acordo com o site da G5, a empresa criada em 2007 calcula que faz a gestão de 35 bilhões em ativos e soma mais de 230 bilhões em transações de fusões e aquisições, além de 190 bilhões em reestruturações financeiras. Então, a princípio, aí há uma negociação interna, né? Eu já trouxe essa informação do Vasco buscar essa empresa para poder fazer a intermediação. Lembra que conversamos logo no pós-jogo, aliás, no plantão da demissão do técnico Fábio Carilli, que iríamos buscar fazer essa apuração em relação para que lado o Vasco está indo nesse momento. Em relação a treinador, né, não é novidade que o Vasco busca
Fernando Diniz, a gente vai falar sobre ele. Em relação ao lado financeiro, qual o caminho o Vasco está buscando agora para poder ter uma solução para as questões financeiras? É claro que existe a parte da recuperação judicial, em relação também à lista de credores. O Vasco tem ali uma certa condições para trabalhar, para se preocupar melhor com o investimento no futebol, porque até então não está ali recebendo, a não ser a informação que saiu do News Old Boys, que o Vasco foi acionado na FIFA e vai ter que resolver essa questão com lá do Sforza. Mas fora isso, os outros credores não estão ali, não tem nada a questão de penhora. Então a parte financeira agora é uma preocupação para que lado o Vasco está indo. E há essa informação sobre buscar um intermediador para buscar ali uma possível proposta ou propostas para empresas ter ali a aquisição da SAF. Então é mais um caminho, a gente vai buscar mais detalhes sobre isso. O fato é também, outro lado, é que até quarta-feira o Vasco precisa apresentar o balanço financeiro de 2024 e o plano de pagamento na recuperação judicial nos próximos dias, no início de abril. O diretor financeiro deixou a SAF do Vasco por questões familiares, né? O Vasco não tem ali o CFO, mas o Vasco vai precisar apresentar esse balanço financeiro até essa quarta-feira. A gente vai estar de olho também nessa informação para esclarecer e trazer para o torcedor. E um detalhe, né? Falando em balanço, o Corinthians recentemente saiu ali um balanço que é uma dívida de 3 bilhões. Né? Situação complicada. Só a gente aqui fazendo um paralelo. Então a questão financeira tem que ser ali vista com muitos detalhes, com uma enorme preocupação. A gente precisa saber qual o caminho que o Vasco está indo nesse momento. Em relação a técnico, falar em caminho, o Vasco tem caminho livre para Diniz, porque o Diniz, que foi cogitado, especulado no Santos, né, não vai fechar mais com o Santos, porque o Santos anunciou Kleber Xavier, o ex-auxiliar técnico do Tite na seleção brasileira. Com isso, o Vasco aí tem um caminho livre, já que tem a preferência no momento do Fernando Diniz. A gente vai conversar bastante sobre o trabalho do Fernando Diniz, que teve no Cruzeiro 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Um trabalho de 33% de aproveitamento. Na seleção, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Um trabalho de 38,8% de aproveitamento. No Fluminense, 75 vitórias, 31 empates, 45 derrotas, 56,5% de aproveitamento. No Vasco, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 41,6% de aproveitamento. Então, basicamente aí, esse é o trabalho do Fernando Diniz nos últimos clubes que ele passou. O fato é que nesse momento já há uma conversa caminhada com a staff do Diniz para poder fechar. Agora o Vasco está caminhando, está decidindo se vai dar um tempo para o Felipe Loureiro, né, como interino, ou mesmo já vai fechar com o Diniz, porque o trabalho do Diniz, a gente vai trazer até mais detalhes no vídeo logo mais, é um trabalho que a diretoria vai poder entregar um elenco melhor no meio do ano, né? Tanto no quantitativo quanto no qualitativo. Então, nesse momento, o Vasco já visa atacar a janela do meio do ano para entregar um elenco mais encorpado, um elenco mais completo, dentro daquilo que a gente sabe e entende como que é o trabalho do Fernando Diniz nesse momento. Bom, basicamente é isso, galera. Peço o seu like, você compartilha, se inscreva no canal BTB Esportes. A gente vai estar agora se organizando para o embarque do Vasco logo mais na parte da tarde, para trazer para você todas as novidades, lista dos relacionados, a provável escalação, a preparação para o treino no CT do Coritiba amanhã. E claro, se houver uma possibilidade de a gente conversar, seja com o Marcelo Santana, com o Pedrinho, em relação aos objetivos do Vasco agora, o caminho que o Vasco tem dentro daquilo que a gente conversou durante o vídeo, é importante também. Você pode colocar aqui o seu questionamento, a sua pergunta, para a gente poder estar trazendo as informações para você, torcedor cruz-maltino, esclarecendo todas as dúvidas, beleza? Obrigado pela sua moral, obrigado pelo seu like. BTB Esportes em todos os lugares, está em todos os lugares, é isso, estar na notícia.
Quando não apuramos as notícias, estamos nas notícias para trazer para você. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!